Bom, olá a todos. Vamos mais a um roteiro, né? A mais um roteiro de simulação usando o simulador do Pactor 3. Esse roteiro agora ele vai mostrar como montar uma rede, né, com duas máquinas apenas, tá certo? Para você ter uma rede é necessário duas máquinas ou mais. Duas já são o suficiente. Então, pelo simulador, né, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em End Device e colocar dois dispositivos, dois PCs, PC0 e PC1, tá? Além disso, então, o próximo passo meu é fazer a conexão entre eles. A conexão entre eles vai ser feita através de um cabo. Já antecipando, né, o processo de explicação sobre o cabeamento, depois em aula a gente vai entrar mais detalhes, tal. Mas para montar esse tipo de cenário, nós vamos utilizar, né, um cabo chamado de par trançado. Tá? Então, cabeamento do tipo par trançado. UTP é o nome dele. Ao montar o cabo UTP, você pode montar ele no modelo chamado direto e no modelo chamado crossover. O modelo chamado direto é utilizado quando você for fazer conexão entre equipamentos com funções diferentes. Exemplo, PC Hub, PC Switch, são exemplos típicos para se utilizar cabo direto. Agora, quando você for usar, quer dizer, para usar o cabo cross, ele deve ser feito entre equipamentos com funções iguais. Exemplo, PC Hub, Switch e Hub Switch. Então, nesse nosso caso, é cabo crossover, que a gente vai fazer a conexão de PC com PC. Então, eu venho em Connections, vou pegar o quarto tipo de cabo aqui. É esse que é preto, mas é tracejado. Clico nele uma vez, vou até o PC, escolho o Fast Ethernet, vou até outro PC, escolho o Fast Ethernet novamente. Só o fato de estar verde aqui, né? Aparentemente existe conexão física funcionando, aparentemente a rede vai funcionar. Só que para montar uma rede não é somente conexão física, existe conexão lógica. Se eu for fazer o teste agora, eu sei que não vai funcionar, mas vamos lá, né, para ver. O teste, então, eu vou fazer um envelope, vou pegar um envelope, e o teste deve ser feito entre origem e destino. Então vai sair um pacote da máquina 0 e vai chegar na máquina 1. Máquina 0 até a máquina 1. Repare que o sistema, né, já me retornou um erro, porque ainda não está funcional, né? Tenho que fazer a conexão lógica. E a conexão lógica significa a configuração do IP. Então, vou dar um ESC para cancelar o meu teste e vou agora fazer a parte de configuração de IP. A conexão lógica, então, ela é a configuração do endereço IP em cada máquina. Numa receita de bolo inicial, depois a gente vai ter maiores explicações, eu posso escolher 3 classes de endereços a serem utilizados.
endereços do tipo 192.168.xx, endereços do tipo 172.16.xx e endereços do tipo 10.xxx. O x, ele é um valor, que pode estar entre 0 e 255, tá? Além do endereço IP, que é esse que nós acabamos de passar, é necessário também um outro número chamado de máscara. Tá? E o número máscara é, no caso, um padrão a ser utilizado de acordo com o tipo de endereço escolhido. Então, se você escolher essa classe de endereços aqui, a máscara é 255.255.0. Se você escolher esse endereço aqui, a máscara é 255.255.00. E se você escolher esse endereço aqui, a máscara é 255.000. Lembrando que maiores detalhes sobre a parte de endereçamento, tipos de endereço, porquê dos endereços, máscaras, tal, a gente vai estar vendo em uma outra aula. Estou antecipando essa receita de bolo para a gente conseguir, né, usar algum teste aqui dentro do simulador. Então, cabe você, administrador de sistema, né, que está montando o cenário, escolher qual é a faixa de endereço que você vai usar nas máquinas do seu cenário. Eu, particularmente, né, para redes pequenas, eu uso esse primeiro número aqui, para redes médio porte, o segundo, e para redes de grande porte, o terceiro. Mas, obviamente, fica a critério de cada um aí. Depois que você aprendeu a simular o cenário, você pode ir testando outros números aí e, né, observar se vai dar certo ou não dentro do próprio simulador, tá? Eu particularmente vou usar então, né? Então estou escolhendo, adotando, né, os endereços da minha máquina, como sendo 192, 168, 0, 1 e assim por diante. Tá? Então esses são os valores bem típicos que a gente encontra no mercado aí. Eu vou adotar um 92, um 6801 para uma máquina e um 92, um 6802 para outra máquina. Obviamente, né, cada um que está montando pode estar escolhendo outros números também, só que tem que manter algumas regras, né? Os números não pode repetir e o começo dele, né, tem que ser igual em todas as máquinas, tá certo? Então, vou voltar lá no meu ambiente. Nós já vimos em uma outra aula, né, como é que configura o IP. Então, basta clicar uma vez. Desktop, IP Configuration. E venho configurando os IPs, como eu já havia falado. Tá aí, né? Já fiz a configuração das duas máquinas, passando o mouse sobre ela eu já tenho, né, a informação resumida da parte de configuração, olha lá, o 92.6801 e a outra no 92.6802. Repetindo, os números não podem ser iguais e o começo tem que ser igual. Agora eu vou fazer o teste. Vou no envelope, vou mandar um pacote da máquina 0 para a máquina 1. Aqui embaixo, ó, apareceu sucesso. Então, né, o meu cabo está correto, o meu conector está correto, a minha configuração de IP está correta, a minha configuração de máscara também está correta, né? Então eu posso montar isso aí no sistema que vai funcionar corretamente. Se eu for no modo Simulation agora, eu vou ver como o pacote se comporta, né, na simulação. Então eu vou vir em Edit Filters, deixar apenas ICMP, como nós já vimos em uma outra aula, né, que é o pacote de envelope, que só isso que interessa para mim. Vou clicar na máquina origem, que é o PC0, máquina destino, que é o PC1. Olha lá, ele está em progress, ou seja, estamos ainda em teste. Vou no Capture, olha lá, sai da máquina 0, vai para a máquina 1. Ao chegar na máquina 1, ele volta para a máquina 0. Né? Esse teste de envelope é chamado teste de eco, porque o teste vai e volta. Lá embaixo já deu sucesso, né? Então realmente está tudo ok, como a gente já tinha visto no modo Real Time. Lembrando que o modo Simulation, então, deve ser utilizado quando você apenas quiser ver
né, como o seu pacote comporta-se no funcionamento do seu cenário e tal, para você ter noção de desempenho, noção de segurança e etc. Na maioria dos casos, a gente sempre fica no modo real-time. Tá? Outra coisa que o modo simulation também permite, só voltando aqui, né? Olha lá, eu vou repetir o teste, tá? Da máquina 0 para a máquina 1. Através do modo simulation, eu consigo ter detalhes, né, da formação do pacote. Ao clicar em cima do envelope, ele abre uma janela com os detalhes da formação do pacote. Mas a gente vai ver no decorrer do curso, né, que a formação do pacote ela é feita em camadas, né? Então aqui ele está mostrando para mim o conteúdo da camada 3, da camada 2 e da camada 1. Maiores detalhes sobre funções das camadas, tal, a gente vê depois. Mas o importante é a gente observar aqui que na camada 3, né, ele está dizendo que o IP origem é o 92.6801, que o IP destino é o 92.6802, né? E que na camada 2, esses números meio estranhos aqui são números de MAC. Né? A gente vai ver que depois que existe um outro endereço, chamado endereço MAC, tá? Que também faz parte importante para o funcionamento da rede. Esse que está do lado esquerdo aqui é o MAC origem, que é da máquina 01, né? E esse outro número que está aqui do lado direito é o MAC do destino. Então veja que quando você vai fazer um simples teste ou vai enviar algo para alguém, informações sobre a sua máquina vai indo. Informações de IP e informações de MAC. Para garantir que se o sinal precisar voltar, né, ele consiga voltar de maneira correta. Né? Isso faz parte do padrão, a gente não tem como alterar isso aí. Né? Então, tudo que se faz na rede vai informação de você, da sua máquina, tanto em termos de endereçamento IP, como em termos de endereçamento MAC. Se eu der o Capture Forward, né, ele sai da máquina 0, vai no PC1. Se eu abrir o envelope no PC1, o que eu vou enxergar? Em layers, ou seja, o pacote que chegou foi esse aqui, foi aquele que a gente acabou de analisar, né? IP origem é 01, IP destino 02, MAC origem, MAC destino. Como o pacote ICMP é um pacote de teste de eco, ele vai imediatamente retornar o pacote à fonte origem. Então, out layers, ou seja, vai sair um pacote da seguinte maneira. IP origem é o 02, que é essa máquina, e o IP destino é a máquina origem, que era a máquina origem, né? É o 01. Então, se você observar os dois modelos aqui, repare que os endereços inverteram. Quem é a origem no começo está sendo o destino depois e vice-versa. Do outro Capture Forward, aqui embaixo já dá sucesso, né? Lá aparece um Vzinho dizendo que deu tudo ok na minha simulação. Então tá aí. Vimos, né, um caso muito simples, né, como montar uma rede usando duas máquinas, tá bom? Maiores detalhes a gente vê em sala de aula.